E eu queria falar aqui um pouco, Omar, sobre a questão da rede social, né? Como que a gente pode chegar nos nossos clientes? E a rede social hoje é uma plataforma muito importante para isso, né? Aliás, é o principal meio de comunicação entre o cliente e você hoje, porque todo mundo está no celular. Se você chega, por exemplo, num restaurante, está todo mundo olhando no celular, entende? Ninguém está nem assistindo televisão, nem olhando um painel luminoso, nem uma revista ou um jornal. Está todo mundo na rede social. Então, esse é o local de comunicação. Mas eu vou te dar algumas dicas que eu tenho estudado esse assunto também, que é assim, não comprem seguidores. Isso é péssimo para o algoritmo do Instagram, das redes sociais em si. Por quê? Porque a rede social, ela não é, ela é uma empresa e ela não é burra. Quando você compra seguidores, ela percebe que aqueles seguidores são falsos, são fakes, porque eles não interagem com seus posts, eles não interagem com as suas publicações. E aí existe um algoritmo que vai calculando quais são as publicações que geram mais engajamento, mais conexão. E essas são as que o Instagram mostra mais. Porque o Instagram, ele não vai mostrar o seu post para todos os seus seguidores. Apenas 3% visualizam. E ele só vai mostrar para mais gente se esse post que você fez tiver, como que eu vou dizer, tiver importância, tiver relevância, perdão, tiver relevância. Se não for algo relevante para o Instagram, ele não vai nem mostrar. E aí, se você tem seguidores que são falsos, são fakes, e eles não interagem, eles não reagem a nada, então o que acontece? Você tem uma quantidade enorme de seguidores, mas quase ninguém interage com a sua página. A sua página perde relevância. E o Instagram para de mostrar os seus posts, entende? Então, isso é uma coisa. Então, não compre seguidores. Porque com o tempo, sabe o que pode acontecer? Se você compra muitos seguidores, vai comprando com frequência, você mata a sua rede social, você mata a sua página. Porque ela praticamente não será mostrada. Entende? Então, evite de fazer isso. A outra questão, não adianta ter seguidores que não sejam potenciais clientes. Ou seja, eu digo que assim, você precisa ter seguidores qualificados. Essa é a palavra, qualificados. Vocês podem ver a minha página aqui, Cirurgia Dermatológica SP. Ela é uma página que tem hoje ela tem 3.600 e poucos seguidores. Se você olhar e falar, nossa, mas é muito pouco. Eu tenho vários amigos que têm 10 mil, 50 mil, 100 mil, né? Mas eu vou dizer para vocês que é uma página muito relevante. Eu tenho excelentes resultados. Tanto que vocês estão aqui, né? Os meus alunos, as minhas turmas do curso Hands-On, elas lotam rapidamente, né? Existe uma lista de espera. E todo mundo me conhece por onde? Pela rede social. Os meus cursos online também são divulgados aqui. E as turmas lotam rapidamente também. E eu tenho só 3.600 seguidores. Então, uma coisa que é importante vocês saberem: número de seguidores não quer dizer nada. Às vezes você pode ter muitos seguidores, mas não são seguidores qualificados. O que eu quero dizer? São seguidores que nunca serão seus clientes, entende? Então, aqui para mim, por exemplo, na minha página, quais são os meus seguidores qualificados? São seguidores importantes para mim. Médicos que trabalham com cirurgia dermatológica, médicos dermatologistas. Para mim não adianta ter aqui dentistas, entende? Podólogos. Então, assim, adianta eu encher a minha página de dentistas, podólogos, fisioterapeutas ou outro tipo de seguidores? Não, porque esse não é o perfil de clientela para mim, para essa página. Entendeu, Omar? Então, você precisa criar uma página, você tem que ter uma página que você tenha seguidores qualificados. E o que significa seguidor qualificado? É o seguidor que vai virar seu cliente. Aí você fala, meu Deus, mas como que eu vou fazer isso? Então, como você vai fazer isso? É através dos seus posts. Então, o seu post. Então, por exemplo, uma outra forma, o que acontece? Primeiro o pessoal compra seguidor. A outra forma das pessoas angariar. Eu vou dizer já aqui uma coisa para vocês. Não tem caminho fácil, entende? Tudo que for caminho fácil não vai gerar bons resultados. Então, por exemplo, sorteio. Vamos sortear um iPhone. Vamos sortear um iPhone que daí a gente vai atrair bastante seguidor. Vai, gente, vai bombar de seguidor na sua página, se você sortear um celular.
Mas sabe o que vai acontecer? Pessoas que estão interessadas só no celular. Depois que acontecer o sorteio, elas vão abandonar a sua página, ou mesmo que elas continuem na sua página, elas nunca vão virar clientes seus, porque elas não estavam interessadas em tratamento dermatológico, elas não estavam interessadas em dermatologista, em tratamento médico, elas estavam interessadas no iPhone, só isso, entendeu? Então você atrair seguidores que não serão qualificados para você não vai adiantar, não vai te gerar resultado. Então não adianta você ter 100 mil seguidores de gente que não vai virar cliente seu. Olha, eu já vi página de médicos, por exemplo, com 100 mil seguidores. Eu já vi. E aí eu fui olhar a página, claro, tem alguns que são muito relevantes mesmo, tá? Que estão no nicho correto. Mas eu já vi página de médico com 100 mil seguidores, que muitas vezes o médico está ali, ele só faz palhaçada, piada, não sei o quê. Então, atrai muita gente que está consumindo, tem interesse de consumir entretenimento. Mas será que na hora que ela precisar de um médico daquela especialidade, ela vai procurar esse médico? Talvez não. Então, quando você vai fazer um post, você precisa pensar no seu cliente final. E é super importante que você, quando você monta a sua página, a sua rede social, você tem que pensar, você tem que determinar qual é o seu cliente. Ó, vou dizer para você, qual que é o meu cliente aqui? Eu vou dizer para você. Vou já aqui descrever o perfil do meu seguidor. É geralmente uma médica na faixa de 30 a 40 anos, por aí mais ou menos, que começou na profissão, ela está ainda no início da carreira e geralmente ela tem alguns filhos pequenos ainda, mas ela está no começo da carreira. Esse é o perfil principal dos meus seguidores. Mas isso não quer dizer que eu não tenha homens. Você também é do sexo masculino. Mas a maioria dos dermatologistas é ainda do sexo feminino, né? E quem procura aprender, estudar e aprimorar, geralmente são os médicos mais jovens. Mas eu tenho médicos aqui de 50, 60 anos, mas não é a maioria. Então, quando você tem que pensar, você tem que desenhar qual é o perfil da clientela que vai consumir seus serviços, Omar, entende? Sim. Então você tem que pensar nisso. E aí quando você vai fazer um post, você sempre tem que pensar nesse perfil de seguidor, entende? Então aí você vai falar, tá, então você está falando tudo isso, que eu preciso ter o seguidor que depois vai virar cliente para mim. Como que eu vou fazer isso? Você vai criar posts direcionados para essa clientela. Então, por exemplo, se você, que não é só, é óbvio que você vai fazer tanto cirurgia dermatológica, mas você vai fazer procedimentos estéticos, né? Mas Sim. imagina eu, por exemplo, então eu aqui na minha página, eu faço os posts todos direcionados para o consumo de conteúdo de cirurgia dermatológica. Se eu começar a postar aqui mamoplastia, lipoaspiração, não tem nada a ver com o meu nicho, entende? Então é importante que tenha compatibilidade entre o que você vai postar para que o seu seguidor consuma o seu conteúdo. E aí que é importante dizer que você precisa postar conteúdo de valor. Você precisa causar uma transformação no seu seguidor, entende? Então você vai fazer posts, sim, claro, de uso do protetor solar, como evitar o câncer de pele, os preenchedores, os bioestimuladores, as tecnologias. Mas não adianta só você colocar assim, ah, nós temos aqui o aparelho tal, o laser tal para fazer tal coisa. Marque sua consulta. Isso não vai gerar conexão, entende? Você precisa explicar as dores do cliente. Então, por exemplo, você tem, sei lá, eu não faço laser, né? Mas, por exemplo, você sofre com os pelos que você tem, né? Você precisa fazer depilação, daí o pelo encrava. Você sabia que uma boa opção de tratamento é você fazer o laser? E a gente aqui na clínica do Dr. Omar, a gente tem esse laser. Você pode se livrar desses pelos, né? E não ter que fazer a depilação todo mês. Então você falou da dor daquela pessoa. A pessoa, quando ela vê um post desse, ela fala, gente, mas ele está falando comigo. Entendeu? Então você precisa gerar conexão e você precisa postar conteúdo de valor. E explicar por que o pelo encrava, sei lá, como é que acontece aquela foliculite, né? Ou qual que é o desconforto de você ter que fazer a depilação todo mês, por exemplo. Então é isso.